Olha só, essa semana nós estamos falando aqui sobre a Conferência Municipal Conjunta dos Direitos Humanos. Representantes de cada conselho estão vindo aqui para falar sobre as ações e hoje nós estamos recebendo representantes que vai falar um pouquinho sobre o Conselho dos Direitos do Idoso. Aqui presentes, junto com a gente, a Mariana Lemes, ela é conselheira, e também o Clóvis Missaua, que é também conselheiro aí, e a gente vai estar explicando um pouquinho sobre o papel do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Primeiramente, boa noite, sejam bem-vindos. Obrigada, boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite. Vamos começar falando um pouquinho das ações, do objetivo hoje aqui em Piracicaba do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, que a gente já vê diariamente, os nossos idosos, a situação difícil em que eles vivem, complicada muitas vezes, desde a aposentadoria, enfim, o respeito, a educação também. Mas vamos falar um pouquinho do papel do Conselho hoje aqui em Piracicaba. O Conselho ele existe desde 2008 e ele tem o objetivo da manutenção dos direitos da pessoa idosa. É nisso que nós trabalhamos. Fazemos reuniões mensais, às últimas quartas-feiras do mês, às 14 horas na Casa dos Conselhos. As reuniões são abertas a toda a população. Nós recebemos tanto denúncias de maus tratos e também recebemos ideias para melhorar a saúde do idoso. Novos projetos, justamente para melhorar a vida dos nossos idosos. E quais são algumas dessas ações que são realizadas pelo Conselho? Hoje, projetos? Hoje, Mônica, o que a gente trabalha bastante, estamos trabalhando junto em parceria com a Promotoria Pública, são fiscalizações de ILPIs, instituições de longas permanências de idosos. E, em cima disso, a gente verifica o estado que eles estão sendo tratados, como as instituições estão trabalhando com eles. É importante falar que não é fiscalização que a gente está fazendo para fechar, mas sim ajudar a melhorar essas instituições. Orientação, Orientação, correto. Não é intuito nosso, nem da promotoria, fechar essas instituições. Correto. E sim trabalhar junto com elas. É uma parceria, conselho e instituições. O que é extremamente importante, sim, a gente busca essa orientação e essa parceria. Com certeza. Existe uma resolução, que é a 283 de 2005, que fala as condições mínimas que uma ILPI precisa ter. Então, é isso que a gente está fiscalizando, se existe realmente essas condições mínimas para abrigar os idosos de maneira correta, com qualidade. Com conforto. Exatamente. Que eles merecem. Porque... Entre essas orientações, quais são as mais comuns, assim, que de repente alguns órgãos, ou até mesmo, vamos falar da questão até de cunho estadual, federal e municipal. Mas, a princípio, quais são alguns detalhes que vocês se depararam, assim, olha, tem que chamar atenção para isso, tem que entender que isso é um direito, é um dever? Tem alguma, assim, destaque que é legal a gente conversar e falar sobre isso? São os cuidados básicos com os idosos relacionados às necessidades básicas. Higiene, se o idoso está apresentável, se tem uma roupa confortável, se dorme num leito confortável, adequado às necessidades. A gente observa também, dentro das instituições, o nível de dependência desses idosos e o número de cuidador que precisa ter para manter esses cuidados de maneira... Para oferecer esse conforto. Exatamente. Também. O mínimo de qualidade de vida, É o mínimo de qualidade, para ele bem viver, E nessas reuniões, que você disse, tem até mesmo denúncias de maus tratos, quem é que participa? É a população efetivamente? São os familiares? São idosos que participam? De quem é a participação? Tem a participação? As denúncias são anônimas em alguns momentos, então nós não sabemos quem faz a denúncia. Mas hoje... Denúncia feita anônima para o Conselho? Para o Conselho, feita por telefone. Nós temos a ajuda da SENDES, tem as unidades de CRAS e de CREAS, que eles nos dão apoio, fazem visita, tem assistentes sociais que nos ajudam também na fiscalização, se a denúncia é ou não verdadeira. E nas reuniões, as participações? Tem participação da população, que nem você disse, tem as reuniões, Tem as reuniões, mas a população não frequenta, mas é aberta. Participar. Sim. É importante frisar que, como é aberta a população, isso seria muito importante que eles participassem, Tanto que vai ter essa conferência agora dos
da primeira conferência municipal dos idosos aqui em Piracicaba, né? Mas, se for ver, passou o tempo de ter essa conferência. Né? Teria que ter tido muito mais tempo. Né? Porque a Mariana levantou os dados. A Piracicaba é uma cidade extremamente idosa, se for ver. É acima da média. Hoje nós temos 48 mil idosos. Na cidade, são 12,39%. Quase 13% da população. Quase 13% da cidade é idosa. Né? Dessa porcentagem, quantos são dependentes? Quantos são independentes? Né? Não temos esses dados. Né? Então, seria importante, nessa conferência, levantarmos essas coisas, essa proposta, e passarmos para o poder público. Porque é daí que começa a ter uma atividade direta, direta, corretamente. Exatamente. De algumas coisas através porque disso. Como direcionar uma verba que hoje é, se for ver, pequena, sem nenhum indicador? Não é? Então, é isso, o Fundo Municipal do Idoso, que não tem em Piracicaba. A gente sabe que já existe o Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Consegue um bom financiamento para as instituições e projetos voltados a adolescentes e crianças. Por que não fazer isso em Piracicaba também? Claro. Entendeu? Então, isso é importante agora, nessa conferência, a participação popular. Né? Não só dos idosos, porque eu, você, a Mariana, a Mônica, um dia vamos ser idosos. Então, é para isso que estamos trabalhando, para os idosos de hoje e de amanhã. Agora, perguntar uma coisa, assim, que a gente tem muita reclamação, viu, Mariana e Clóvis, sobre isso aqui. As pessoas, o público do nosso Piracicaba agora, né, participa. Jovens, como vocês, não sei se vocês repararam, teve uma jovem que ligou, né, do caso do cadeirante. Não foi comigo, mas eu quero conversar, eu quero falar sobre isso. Assim como a gente vê também jovens e idosos que ligam no programa falando sobre a questão da falta de respeito dentro do transporte urbano. Né? A questão das vagas. Eu falei aqui, presenciei hoje cedo na nossa equipe, uma vaga para idoso não sendo respeitada, e dentro do ônibus, um assento direcionado para o idoso. Como fazer uma campanha, uma reeducação para os jovens entenderem que aquilo não é um capricho da empresa, muito menos dos idosos, mas é uma necessidade de logística para o idoso. Como fazer compreender isso, Mariana? Então, o tema da conferência é empoderamento da pessoa idosa. Um Brasil por todas as idades. É justamente ter uma maior complexidade de que hoje nós não somos idosos, mas daqui 10, 20, 30 anos, como que vai ser? O Brasil vai ser o 5º país em maior número de idosos em 2025. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estudar realmente, essa questão da logística. Né? O número de vagas hoje não vai comportar daqui a alguns anos, não vai ser suficiente. E por isso que nós estamos fazendo a conferência. As pessoas que irão à conferência vão nos falar o que elas querem. E isso vai gerar um documento para a conferência municipal, para o gestor municipal tomar as devidas medidas. Né? Foi interessante e pertinente. Exatamente. E será gerado um documento para a conferência estadual. Correto. Essa é a proposta. E a intenção é que desse encontro passa a ser as atitudes, tanto do Estado, do município, até federal também, que vai tomar isso como referência também, as leis e atitudes também da parte governamental. É isso, exatamente. Né? Então, por isso que a participação da população é de extrema... É extremamente importante a população participar. Não só dessa, mas das outras conferências. Exatamente, também, porque são 5 conferências que vão acontecer. Né? Então, a participação popular é extremamente importante, que é deles que vão vir as propostas. Né? Porque nós, conselheiros, somos só interlocutores, né? Captamos propostas e levamos ao poder público. Correto. E nós, como cidadãos, temos que ser fiscalizadores também, com certeza, como fez agora há pouco a jovem que ligou para a gente. E a dona Hélia também ligou, a dona Hélia lá do Parque Água Branca, e ela tem mais de 80 anos, está acompanhando, e aproveita aqui para fazer uma pergunta para vocês. Ela diz que, frequentemente, pessoas mais jovens passam na sua frente no posto de saúde. O que deve fazer quando isso acontece? Ela quer uma orientação do que ela pode, com mais de 80 anos, fazer com esses jovens que acabam passando na frente dela. Puxa vida, é uma situação difícil da governabilidade da unidade de saúde, né? A gente já tem por lei que os idosos com mais de 60 anos devem ser atendidos preferencialmente, né? Então, é uma questão de logística da unidade.
Então, tem que conversar com os responsáveis, viu, dona Hélia? Lá da unidade, para as atendentes, e assim, olha, não pode passar na frente porque eu tenho preferência. Exatamente. É garantido por lei. Exatamente, exigir os direitos que estão escritos no Estatuto do Idoso. Muito bem. Dona Hélia, então. São direitos, né? São direitos. Assim como na casa lotérica, né? Por vezes, já presenciei isso também, às vezes a casa lotérica tem dois caixas, né? 2 pessoas trabalhando ali. E aí uma fila é preferencial. Às vezes está atendendo uma pessoa que está na outra fila, chegou um idoso, o idoso já se coloca ali atrás. E eu, por vezes, já vi manifesto, aí, sabe, essa impaciência. Então tem que ter uma compreensão, né, Mariana, assim, que primeiro é um direito. E segundo, tem que ter um caixa a mais também, né? Então você vê como isso pega, aí acaba sobrecarregando para o idoso. E por vezes o idoso se sente constrangido de usar o direito dele. Ele pega a fila, eu já fiz 2 vezes, já fiz isso já. Falou, o senhor tem direito, você não precisa ficar nessa fila, o senhor pode ir direto lá, ela vai atender o senhor. Ah, não, o povo fica me olhando estranho. Então você vê como a cabeça, mesmo se tornando lei, a cabeça do brasileiro é difícil de mudar, né? A questão desse respeito. Se envergonha, né? Se sente envergonhada, porque é intimidada até. Algumas pessoas reclamam mesmo, né? Pena que somos assim. Mas é nesse momento que a gente chama o público de Piracicaba para participar, né? Ô, dona Ana Eva, que sempre participa ao vivo com a gente aqui, né? Sempre falando as opiniões, participando da nossa enquete. Dona Ana Eva, é o momento da senhora aí, né? E participar também, participar da conferência, dar as opiniões. Olha, comigo acontece isso, está faltando isso. Como é que vai ser repensado? Né? Tá aqui o pessoal, chamar o pessoal do bem, né, que quer fazer essa união entre o governo, né, os nossos idosos, né? Isso é direitos humanos, viu, gente? Tem pessoas, esses dias eu conversando aqui ao vivo, eu falei, as pessoas falam de direitos humanos, acaba remetendo só uma situação. Ah, direitos humanos é aquela situação. Não, essa atitude, fazer essa discussão, isso é exercer o direito humano. Né? E às vezes o público não entende, só coloca numa situação, só direitos humanos vai ver um lado só. Não, é o momento, né? Porque todos nós, o idoso, chegaremos, né? Queira Deus, a idade, se Deus quiser, todos nós chegaremos todos lá. Nós, é a consciência dos jovens saber que um dia também vão ser idosos. Exato, né? Esse caso de filas, fular fila, pegar vaga de idoso, isso é muito conscientização da população também, né? Que os idosos têm os seus direitos e eles têm que ser preservados, né? Vai um pouco da educação mesmo, né? Saber até onde vai os seus direitos e começa o do próximo. Bom, Conferência Municipal, Conjunto dos Direitos Humanos, vamos falar então quando acontece, de que forma acontece, o local e horário, por favor. Bom, essa Conferência Municipal Conjunta de Direitos Humanos, ela vai ser do dia 24 ao dia 26, sendo que no dia 25 vão acontecer com 5 conferências temáticas. E a Conferência do Idoso está no meio dela. Né? Então, dia 25, a Conferência do Idoso será no Centro Cívico. Centro Cívico da Prefeitura, né? Às 8 horas da às manhã? 8 horas da manhã. Isso, credenciamento a partir das 8 horas da manhã. Eu só gostaria de aproveitar esse espaço, claro, se você me permite. Claro. Há muitas dificuldades do pessoal, na hora de inscrição, entender o que é delegado e o que é ouvinte. Qual a diferenciação dessa participação? Se você for participar como delegado, né, você tem que representar algum grupo, classe ou órgão ligado ao idoso, que é a conferência. Né? O delegado ele tem o quê? O direito à voz e voto. Opinar e votar sobre essas opiniões. Né? O ouvinte, ele não precisa ser ligado a nenhum segmento. Está lá só como ouvinte, mas ele só vai ter direito à voz. Ele pode opinar, mas não pode votar sobre essa opinião. Mas pode opinar, pode participar opinando. Exatamente. Isso ocorre muitas dúvidas sobre isso na hora da inscrição, porque a gente vai perguntar isso. Se o participante quer ser delegado ou ouvinte. Perfeito. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço. E contamos com a população de Piracicaba que participe da conferência. Obrigada. Muito obrigada.